Olá, seja muito bem-vindo ao 5º episódio do nosso congresso online Impactos, Futuro, Mundo e a Igreja. Hoje nós vamos falar sobre como a pandemia vai afetar a nossa igreja nos seus aspectos organizacionais. O que vai ser da igreja enquanto organização pós a pandemia do coronavírus. E para isso hoje eu quero convidar o pastor Fábio Gregório. Ele é pastor aqui da Igreja Fonte em Campinas há cerca de 20 anos e hoje ele atua no Ministério de Formação Espiritual. Tudo bem contigo, Fábio? Tudo bem, Felipe, graças a Deus. É um privilégio participar desse tempo. Ao mesmo tempo que é privilégio, é desafiador, né? Porque nós estamos falando de previsões, de estimativas, de leituras. E sabemos que acima disso nós temos um Deus que é soberano. Então realmente é desafiador conversar sobre o que a gente tem lido, o que a gente tem aprendido como ministério, como equipe ministerial. Mas é um grande privilégio estar aqui com você. Fábio, o privilégio é nosso, é meu também. Fábio, no que diz respeito a aspectos organizacionais, aspectos estruturais, já consegue se olhar alguma coisa no que está sendo desenhado para o que vai ser da igreja enquanto organização depois da pandemia? Ou melhor, quais são as áreas que vão ser afetadas? O que vocês tiraram desse estudo com relação a esses aspectos? Ok, vamos lá, Felipe. Quando a gente pensa em igreja, no início, né, das leituras dos materiais, fazíamos parte basicamente de 2 equipes para tratar sobre igreja, né? E ao ler alguns materiais, a gente começou a identificar 2 áreas bem mais distintas, que seria uma área muito mais organizacional e uma área muito mais ministerial, talvez muito mais pastoral. Ok. E dentro dessa área organizacional, nós começamos a identificar mudanças sendo já apontadas no que diz respeito à maneira de lidar com a igreja, de comunicar, a maneira de ensino, há várias implicações, ou seja, esse universo digital entrando nesse ambiente, igreja de uma maneira mais intensa. A gente vê aspectos econômicos, grandes impactos dentro da vida da igreja também. Algumas mudanças ou algumas implicações no que diz respeito até mesmo ao uso das suas instalações físicas, dentre outras mudanças que são apontadas ali como possibilidades. Então, realmente temos grandes desafios aí diante de nós como igreja. Legal. Fábio, vamos então dividir esses assuntos, essas esferas aí que você citou. Eu acho que são 5 pontos que a gente vai ter para discutir. E vamos conversar sobre o que eu acho que está mais em destaque hoje, que é o mundo digital. A igreja no mundo digital, né? A igreja como organização no mundo digital. O que foi levantado dessa pesquisa? A igreja vai ter que caminhar mais nesse sentido? Não, isso é temporário. A igreja vai se tornar cada vez mais digital. O que essa pesquisa, esse estudo levantou nesse sentido? Ok, quando a gente olha para o ambiente de igreja, Felipe, eu acho que vale a pena ressaltar, algumas coisas não estão muito diferentes dentro do cenário, a sociedade como um todo. O que nós identificamos? Algumas coisas já vinham acontecendo nas igrejas, só que com essa questão da pandemia, vem aí um potencializador ou até mesmo um acelerador de mudanças que as igrejas já estavam caminhando. E a maior mudança que aparece dentro desse cenário está relacionado com esse mundo digital. Sim. Nós já temos várias igrejas que já estão inseridas nesse universo digital, que transmitem os seus cultos online, produzem vídeos de qualidade que são disponibilizadas para esse ambiente cristão. Então, algumas coisas já eram feitas, mas ao mesmo tempo era percebido também que em algumas igrejas havia muita resistência para isso. O medo de se tornar uma igreja digital. O que é esse negócio de uma igreja digital? As pessoas precisam estar presentes para ser igreja. Então, tudo isso veio à tona de uma maneira mais intensa e não sei nem se foi empurrando, mas talvez atropelando a igreja para considerar isso e ter que lidar com isso numa dinâmica no presente. Ou seja, aqueles que tinham resistência, de repente, estão tendo que encarar, o que nós vamos fazer? Vamos deixar de nos congregar como igreja porque nós não podemos nos reunir fisicamente? Ou existe realmente uma possibilidade, ou existe algo bom nesse universo digital? E ao mesmo tempo, outras que já estavam inseridas estão podendo repensar suas formas de uso, como melhorar aquilo que está sendo feito. Então, os desafios, quando se pensa em universo digital, eles são intensos e enormes. Porque é um mundo até então, para muitas igrejas, desconhecido,
né, e um universo enorme a ser descoberto. Então, realmente, quando a gente pensa nesse impacto digital para a igreja, talvez a mais forte aí. Até mesmo em pensar, né, que pastores não são youtubers, não estão acostumados a ficar, talvez, diante de uma câmera, gravando uma aula, ou até mesmo uma conversa, como nós estamos fazendo aqui agora. Fácil não é, né? Exatamente. Então, de certa maneira, estão sendo empurrados para que isso aconteça. Né, para que eles não percam, para que nós não percamos o contato com as ovelhas. Né, como que eu vou ensinar para o meu rebanho estando em casa, né, tendo a restrição de sair, me sujeitando às autoridades, às leis, às mudanças que estão acontecendo? Então, ou seja, nós temos que repensar não só a maneira de ensinar, mas a maneira de aconselhar e vários outros aspectos que provavelmente o Oswaldo vai abordar, porque estão ali na área muito mais de pastoral. Tá bom. Mas, de fato, essas mudanças no ambiente virtual, elas são intensas. Né? E alguns vão afirmar que a igreja começa agora a olhar, e mais para frente isso vai se solidificar, a olhar para a internet ou para esse mundo digital não mais como uma ameaça, mas muito mais como uma grande aliada. É uma ferramenta que está sendo muito útil para as igrejas e para o ministério, certamente com todos os cuidados que precisam ser. Lógico. Precisa se ter, porque também é um ambiente extremamente limite, perigoso, né? Exatamente, com todas as questões que a gente já conhece bem em termos de ambiente virtual. Mas entendendo que vai caminhando para esse ambiente mais virtual, isso não pode ser temporário, ou a igreja vai se tornar 100% digital? Vamos lá. Não sei se podemos afirmar de fato que a igreja vai se tornar 100% digital. Eu espero que não, né? Eu vejo isso como a parte do que a igreja produz, ela vai ser digital. Sim. Mas há algo que é necessário em termos de convívio, em termos de vida de igreja, que o mundo digital não tem condições de oferecer. Ele tem limites, ele tem limitações. Né? Então, até mesmo quando a gente pensa em termos de relação de corpo, ela tem as suas limitações. Né, por mais que ela favoreça. Então, o que alguns estudiosos estão apontando e até chegam a afirmar é que a igreja online, ela basicamente vai completar uma jornada, mas ela jamais vai substituir a igreja dentro da proposta que Deus colocou para nós como igreja, né, de corpo vivo, de contato, muitas vezes, presencial, do olho no olho, da conversa, do abraço, e entre outras questões que fazem parte dessa questão de igreja. Mas fato é que essa questão do ambiente virtual, ela aponta para nós a abertura de outras possibilidades que até então poderiam ser barreiras, como eu já mencionei. Sim. Exemplo, é bem provável que muitas pessoas que têm uma grande resistência a vir num ambiente físico de igreja, seja por vergonha, seja por alguma crença ou ausência de alguma crença, e não quer se expor porque está abrindo sua mente para ouvir alguma coisa relacionada com a igreja, com Deus, com o cristianismo. Certo. Então, quando se pensa dentro do seu ambiente de casa, isso abre para ele uma possibilidade. Né? Mesmo que no anonimato, de assistir a alguma mensagem, de chegar até ele um convite que ele pode acessar, assistir, e de repente Deus usa essas ferramentas para começar a mudar o mente, coração, e essas pessoas chegarem a Cristo. Né? Então, isso é uma ferramenta tremenda, né? Que a gente como igreja, ou seja, há muitos ministérios que já têm usado isso, né? Mas boa parte das igrejas ainda não tem usado. Então a gente olha, puxa, isso é realmente uma ferramenta digital entrando no universo da igreja e que provavelmente vem para ficar. Agora, o evangelismo vai ser 100% digital? Acredito que não. Né? Então você tem grandes possibilidades aí olhando para esses cenários e aquilo que a igreja pode fazer do uso do recurso digital. Entendi. Fábio, eu entendo que esse olhar mais digital, ou olhar para o mundo digital em termos de igreja, é um assunto que é sensível, né? Não é fácil. Muita gente vai ter o desafio de repensar a sua maneira de ser. Mas eu vou querer entrar num assunto um pouco mais sensível ainda. Eu acho que ficou bem clara essa questão do mundo digital. Mas como é que fica o aspecto econômico pensando na questão estrutural da igreja? Por que eu estou perguntando isso? Na conversa que a gente teve com o pastor Vladimir, ele mencionou que a gente vai sofrer, em termos de mundo e sociedade, a pior recessão dos últimos 30 anos. E, obviamente, a igreja vai ser afetada porque está nesse contexto social, né? E o que implica as mudanças econômicas para a estrutura da igreja?
Felipe, antes de entrar especificamente nesse assunto, é só mais uma pequena observação ainda da questão do universo digital, que é algo que já tem chegado em algumas igrejas e a gente já está começando a experimentar isso. Como lidar, por vezes, com pessoas que não estão presentes fisicamente na nossa cidade, na nossa região e que de repente querem fazer parte dessa comunidade. Baita desafio. Então, isso é algo que provavelmente vai crescer de uma maneira que não estamos ainda preparados para lidar, mas teremos que encarar essa realidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode olhar novamente para o benefício de pessoas que, por vezes, moram em regiões onde o evangelho não pode chegar de uma maneira aberta. Essas pessoas não têm acesso a uma igreja local e elas querem fazer parte, são parte do corpo, igreja. De certa maneira, elas são parte do corpo. Então, elas serão muito mais beneficiadas com esses recursos que estão sendo produzidos e disponibilizados de uma maneira mais intensa. Então, é só algo que me ocorreu que valeria a pena ressaltar, ou seja, Deus está usando isso, já tem usado e vai usar de uma maneira muito mais intensa nesse ambiente Brasil, fora do Brasil, de pessoas de várias regiões. O geográfico abre, né? Exatamente, sendo alcançadas com o evangelho, e até mesmo se a gente pensar em limitações físicas que pessoas têm. Seja por uma questão de saúde, seja uma questão geográfica. Quando a gente pensa já em São Paulo, Campinas está caminhando um pouco nessa direção de encontros que por vezes você gasta horas no trânsito para conseguir chegar e eventualmente você pode participar de algo, você não precisa perder aquele evento por não conseguir se deslocar. Então é mais fazer parte, né? Exatamente, é mais alguns dos benefícios que a gente vê nesse universo digital. E agora falando mais especificamente dessas questões econômicas, mais uma vez, a igreja não está isenta disso. E por mais que seja um assunto um tanto quanto melindroso quando se fala de igreja e de lidar com dinheiro, e nós como igreja de um modo especial sempre tivemos muito cuidado com isso. Você trabalha nessa área administrativa aqui na igreja e conhece bem como nós lidamos, mas a igreja certamente já tem sido afetada por isso. Uma vez que aquele membro ele perde o seu emprego, a partir do momento em que o negócio dele é fechado, ele também vai sofrer suas perdas. E automaticamente aquilo que ele poderia contribuir em termos de manutenção para a igreja vai ser afetado. Então nós temos que ter muita sabedoria como igreja, e aí já não é um futuro lá na frente, a gente está olhando para esse momento aqui agora, já temos que encarar isso. Como que eu vou lidar com essa realidade? Aqueles que estão perdendo a sua fonte de renda e ao mesmo tempo não conseguem contribuir da maneira que gostariam. Então nós temos que ser sensíveis a essas realidades e ao mesmo tempo, por vezes, ele vai ter a sua dificuldade de contribuir, não só a dificuldade de contribuir, mas passa a ser um necessitado de auxílio. Sim, verdade. Então a gente tem que encarar essa realidade com muita sabedoria, porque longe de nós sermos mercenários. A gente sabe claramente que esse não é o propósito de Deus para nós como igreja. Mas, ao mesmo tempo, não podemos negligenciar essa realidade. Nós somos uma igreja, nós temos uma estrutura física, nós temos pessoas trabalhando dentro desse ambiente, na área administrativa, dentro de uma equipe ministerial e que tem os seus salários também. Então, há um desafio enorme de como a igreja lidar com isso. E ao mesmo tempo a gente, como igreja, está tendo que revisitar alguns padrões, alguns preconceitos e algumas barreiras, e dependendo do ambiente essas barreiras são mais intensas. Um exemplo bem prático. Como igreja, nós passamos por diversas fases de contribuições e arrecadações que eram até então entregues no momento de culto. Sim. As pessoas traziam seu dinheiro, ou um cheque, ou alguma coisa, para fazer a sua oferta, e com o tempo isso passou a ser substituído para algo digital também, para trazer uma maquininha para que a pessoa usasse seu próprio cartão. E eu me lembro que nós conversamos muito sobre isso, sobre as dificuldades, como que isso seria visto, as possibilidades. Né? Então nós vamos ter que lidar com isso. Sim. Já hoje não é simplesmente agora pensar, puxa, trazer um cartão e passar um cartão para fazer a sua oferta. Mas é lidar com... É possível fazer um depósito? Como? Então, isso é realmente algo delicado e boa parte das igrejas não está preparada para isso. Tanto a sua liderança quanto a membresia. Nessa questão de vir, de trazer aquela contribuição, de entregar naquele momento, ainda tem algo meio que ritualístico ali,
E o aspecto cultural, às vezes, também, né? Às vezes, alguns aspectos culturais, alguns aspectos que são muito mais de forma, que por vezes nós vamos ter que nos desprender, como já nos desprendemos de outras formas de ser e de praticar essa vida de igreja. Então, muitos estão sendo desafiados. O que vamos fazer? Como ensinar a igreja essa nova maneira de contribuir sem abrir mão dos princípios que eles continuam sendo os mesmos? A oferta sendo generosa, sendo naquilo que está no coração. Então tem vários princípios que esses não vão mudar. A igreja não nós estamos tendo que reaprender e olhar para isso de uma maneira diferente. Então isso é um grande desafio na maneira de ofertar. A maneira, basicamente. E aí, avançando um pouco as implicações econômicas para esse ambiente de igreja, começa-se a pensar em igrejas sofrendo, talvez tendo que lidar com uma reavaliação do seu quadro de funcionários, uma reavaliação do seu quadro ministerial. Será que precisa haver redução de salários também? Será que precisa haver redução da quantidade de pessoas envolvidas aqui conosco? Tudo isso as igrejas também estão tendo que lidar agora. Ou se não agora, no futuro mais próximo. Conforme essas implicações vêm chegando e a gente vai sentindo de uma maneira mais intensa. Então, de fato, essas mudanças têm vindo. E alguns estudiosos estão apontando também até mesmo a triste realidade de chegar a igrejas fecharem as portas. Nós temos igrejas que se encontram em ambientes que são alugados. Certo. Nós temos igrejas que já lutam para sobreviver diante dos recursos, das próprias limitações financeiras que o seu rebanho tem. Vamos colocar nesses termos, aqueles que congregam com eles. Então, alguns já acenam para igrejas fechando as portas por não terem condições de lidar e, ao mesmo tempo, para não se endividarem ou não aumentarem as suas dívidas. E aí surge um novo cenário ao mesmo tempo e um desafio para igrejas e a possibilidade de parcerias entre igrejas. Igrejas maiores ou igrejas com um pouco mais de recursos, podendo no futuro ter o seu olhar sendo direcionado em como sermos suportes. Ou seja, deixar de olhar somente para os seus próprios sonhos pessoais, ministeriais, para a igreja local, e começar a olhar como nós, como igreja universal ou igreja de Cristo espalhados pelo mundo afora, podemos ser suporte para aqueles que também estão passando por necessidades. E por mais que algumas igrejas possam fechar portas e aí, consequentemente, haverá uma migração de pessoas para outros ambientes, para outras igrejas, outras poderão ser parceiros de manutenção, de influência, de ensino, de parcerias que realmente vão... veremos aí um mover de Deus, usando igrejas para sustentar e para manter outras igrejas ativas, não pelas nossas próprias capacidades, mas porque é um Deus que cuida de nós muito mais do que o recurso que a gente tem, e a gente tem que ter isso em mente sempre. A igreja não é nossa, o recurso não é nosso e não somos nós que trazemos. Tem um Deus acima disso. Não é nosso e não está fechado aqui também, né? Exatamente. É muito maior, é universal, igual você falou. E a gente pode descansar nisso, Felipe? É isso que conforta o nosso coração, que nos sustenta como igreja para passar por situações como essa e ter a esperança e a expectativa de, puxa, Deus tem algo lá na frente e a gente vai caminhando. Legal. E quando você mencionou, por exemplo, os locais, o espaço físico em si da igreja, isso vai ser afetado também? Vai diminuir? Porque a gente não só enfrenta o problema, ou vai enfrentar o problema econômico de uma maneira mais próxima, mas também tem a questão da aglomeração. Isso é o que está mais à tona. Hoje é o que se fala em termos de igreja, é o problema da aglomeração. Então, o que implica todas essas mudanças de agora com relação ao espaço físico das igrejas? Quando a gente pensa em implicações para espaço físico, a gente já tem mais uma vez. Quando a gente pensa em futuro, a gente considera ali um futuro mais próximo aqui, que a gente começa a pensar quando a igreja voltar, como vai ser. Seguramente haverá uma série de restrições, a gente já tem ventilado isso, já tem conversado sobre isso, já tem tido alguns documentos de outras igrejas já sendo elaborados, disponíveis para a gente acessar, para a gente começar a também conversar sobre o assunto. Então, de fato, haverá restrições, mas uma coisa interessante, ou algo pelo menos interessante que tem acontecido, quando se pensa em espaço físico, é olhar para a própria restrição. A gente está tendo que aprender a ser igreja sem usar um espaço físico. Verdade. E com isso, a gente tem tido a oportunidade, a igreja como um todo vai ter que repensar o que é o seu espaço físico e o valor desse espaço físico.
Eu acho que não é algo só do Brasil, olhando para fora também, nós vemos de um ambiente de igreja em que, por vezes, o espaço físico, e eu vou falar muito mais olhando para a minha realidade, né, dentro do contexto batista, e eu sei que em outros ambientes não é muito diferente, mas, por vezes, há igrejas que valorizam tanto a questão do espaço físico, por vezes passa anos, né, levantando recursos para investir numa construção, em detalhes, em como será isso e aquilo, e de repente se vê limitada de usar esse espaço onde, por vezes, o seu foco maior foi ali. Complicado. Então, como igreja, e aí já pensando no futuro, as igrejas terão que repensar o que é esse espaço físico, qual é o valor desse espaço físico e para que ele é usado. E como usar de uma maneira melhor os nossos espaços físicos. Eu me lembro de ter lido uma literatura, não me lembro agora exatamente qual o material que eu tinha lido, mas falando exatamente que espaço de igreja é o ambiente que é mais subutilizado praticamente que tem. Né? Que tem poucos encontros ao longo da semana e poucos horários sendo utilizados com espaços grandes. Uhum. Ocioso, né, ao longo da semana, às vezes. A gente conhece igrejas que realmente os seus espaços são multifuncionais. Tá. São usados para várias questões. Uhum. Então, isso provavelmente é algo que as igrejas vão repensar e olhar lá na frente. Puxa, legal. Como que as nossas estruturas podem servir não somente para nós, ou podem servir além do domingo, além da terça ou da quinta-feira, ou de algum outro evento pontual no meio da semana. De que maneira esse espaço, potencialmente, pode servir para a sociedade. Sim, lógico. Então, haverá aí uma desconstrução até mesmo dessa, talvez, vamos lá, vou usar o termo aqui, sacralização desse ambiente físico. E a gente está percebendo, igreja realmente é muito mais do que esse espaço físico. Cultuar é muito mais do que esse espaço físico. Então nós estamos sendo forçados a repensar e olhar, puxa, esse espaço, ele existe, ele tem valor, nós sentimos falta desse espaço físico. É legal estar aqui com as pessoas. Exatamente, né? É gostoso nos encontrarmos, nos abraçarmos, mas o fato é, precisamos repensar a maneira que estamos usando e o valor que estamos dando para esse espaço físico. Então as igrejas precisarão avaliar e reavaliar isso. E quando você menciona, né, haverá restrição quanto ao número de pessoas, seguramente. Né, a retomada ela terá que ser gradual. E alguns acenam, e no contexto sul-americano isso já é mais comum, que haverá aí um resgate de cultos com um número menor de pessoas participando, mas provavelmente uma quantidade maior de cultos sendo oferecidos. Então as pessoas estarão apreciando novamente, ou seja, o apreciar a presença e encontrar-se, isso continuarão, e muitos estarão ansiosos por esse momento, como já estamos. Uhum. Mas ainda haverá e será mantido o apreço por reuniões talvez um pouco menores, com grupos menores. Isso inicialmente será necessário e provavelmente lá na frente será um cenário que será mantido de alguma maneira. Tá? Então, quando se pensa em termos de espaços físicos, é um pouco do cenário que a gente vê aí diante de nós. Entendi. É um desafio, porque vão ter coisas que a gente vai ter que esperar. Quais são as medidas, quais são os movimentos e as ondas aí de abertura para ir se adaptando, né, nesse sentido. Não tem muito o que fazer em cima disso, é esperar o momento também, né? Exatamente. E outra questão, Felipe, interessante que nós percebemos a gente olha para a história da igreja e vários marcos, né? Mas a gente vive um momento em que muitas igrejas começaram a perder um pouco de foco a questão do ID, sair dessas paredes e cumprir o seu ID. E com essa questão da própria restrição que a gente tem, seja de nos encontrarmos aqui, de trazermos pessoas à igreja para que ouçam o evangelho, para que sejam expostas ao plano de salvação e tudo mais, a igreja está tendo que resgatar essa questão de como agora eu vou alcançar aquele que não conhece a Cristo. Quais são os confins da terra agora? Quais são os confins da terra? Plataforma digital, exatamente, quais são os nossos limites ou as barreiras que nós vamos ter que ultrapassar, romper essas barreiras. Uhum. Então, muitos, nesse período, estamos tendo que pensar e repensar, puxa, como eu vou alcançar esse? E aí, com isso, a igreja volta, e isso, Deus assim, permita, né, que venha para ficar, começa a olhar novamente, puxa, tem um universo lá fora a ser alcançado. Uhum. Então, aí volta novamente, o espaço físico agora, ele não vai ser somente para eu trazer a pessoa para cá, não.
nós alcançamos, depois, por vezes, ele vai ser inserido nesse ambiente físico, mas ele vai ser inserido primeiro nesse ambiente, vamos colocar aqui um termo, o ambiente espiritual, que é o corpo de Cristo. Sim. Ele vai ouvir do evangelho, por vezes ele vai se converter, até mesmo você ter pisado nesse ambiente físico. Uhum. Então, mais uma vez, a gente percebendo os benefícios que a gente pode ter com as limitações que uma pandemia como essa está trazendo para a gente. Talvez recuperar a essência do que é a igreja. Essência do que é a igreja. Eu acho que é exatamente isso. Tá. A igreja é pensar para que nós existimos? Por que nós existimos? Sempre a igreja existiu com um ambiente físico presente? Se a gente olhar ao longo da história, a gente vai ver seguramente que não. A gente vê, por vezes, as igrejas se reunindo em casas, os desafios de ter que lidar com a igreja, um estando preso e ter que lidar com a igreja, lidando com as perseguições, enfim. A gente percebe claramente aí que a igreja física, ela não pode ser um fim em si mesmo. Sim, O espaço físico, ele é um meio para servir a um propósito muito maior que a missão da igreja. Lógico. Muito bom. Fábio, falando das implicações que você trouxe aí nesses 3 temas, isso vai trazer, obviamente, implicações, e você já chegou a mencionar isso em alguma das suas respostas. Implicação para a equipe ministerial, para o staff da igreja. O que já foi apontado que vocês conseguem passar agora para a gente, a equipe, como falo vocês, falou a equipe de estudo que levantou isso daí, o que você pode passar para a gente no que foi apontado com relação a staff, a corpo ministerial de pastores, equipe administrativa? Vai ter mudança, vai ter impacto? A gente já falou parte econômica, o que mais a gente pode saber disso? Felipe, alguns já estão apontando aqui, talvez seria uma das grandes mudanças aí quando se pensa em cenário de staff ou de equipe ministerial. Uma das grandes mudanças é o surgimento ou crescimento da necessidade de alguém com um olhar mais especificamente para esse mundo digital. Uhum. E essa pessoa pode ser a figura de um pastor que vai trabalhar com essa questão digital, pode ser um voluntário que entende que é da área desse universo digital, pode ser alguém que vai ser contratado, que não necessariamente é um pastor, mas o que está surgindo aí realmente é a necessidade diante das limitações com as quais nós nos deparamos, por uma falta de preparo, de conhecimento, e que realmente nós não fomos preparados para isso, como pastores, né? Verdade. Então, por vezes, está surgindo essa necessidade de alguém para fazer parte da equipe ministerial, que tenha o conhecimento necessário, que tenha talvez o feeling necessário, que consiga identificar o tipo de recurso que existe, recursos que surgem, estão por vir, como usá-los da melhor maneira possível. Enfim, tudo isso que a gente já apontou lá dentro do cenário digital, a gente se depara com as barreiras, mas a gente vê aí surgindo a possibilidade, a necessidade de alguém para olhar e dedicar o seu tempo, seja exclusivamente ou parcialmente, para esse universo. Ou seja, além daquelas implicações que eu já mencionei anteriormente, de possibilidade de um momento mais imediato aqui de uma redução do quadro de funcionários ou de pessoas que trabalham em termos de equipe ministerial, mas olhando lá na frente, talvez essa seja uma necessidade e uma mudança maior em termos de equipes ministeriais. E igrejas que realmente talvez tenham condições e outras que de repente não têm condições de ter alguém sendo pago, fazendo parte integralmente da sua equipe ministerial, é olhar o ministério. Pessoas que servem, que Deus deu habilidades, que Deus deu os dons e que vão ser chamados para compor a equipe e servir talvez como um voluntário, como servo, que todos nós somos, como servos, para trabalhar basicamente nessa área. Então isso aí é talvez dos principais mudanças e grandes ganhos ou desafios que a gente pode olhar aí para a igreja em termos de mudança estrutural de equipe ministerial. Ou seja, não vai ter como fugir do olhar para o mundo digital, né? Vai ter que ser dada uma atenção ali, um pouco mais de cuidado. Felipe, eu acredito que é algo inevitável, não tem como correr disso aí mais. Certo. Talvez a gente olhar para essa realidade hoje, implicações para as igrejas, as igrejas que não estão entrando nesse universo já estão começando a sua morte, porque elas não estão cuidando do seu rebanho, as pessoas estão sentindo falta, então a igreja está sendo empurrada, vai ter que lidar com essa realidade mais cedo ou mais tarde, seja de uma maneira muito mais profissional, de uma maneira um tanto quanto mais amadora, mas precisa ser encarada, não tem como fugir, e isso vem para ficar. Até mesmo olhando para as novas gerações, os mais velhos, e eu já me enquadro aqui nessa geração um pouco mais velha, de aprender e ensinar essa gente, essa turma, essa parte do rebanho, em como usar esse material, como usar esse recurso.
E a galera mais nova, a turma mais nova, já nada de braçada. Então nós vamos aprender com ele. Isso é interessante também. É algo que essa pandemia, essa crise está trazendo para nós. Os mais novos estão sendo olhados de uma maneira diferente. Isso pode ser uma implicação também nesse ambiente de equipe ministerial. É trazer gente muito mais nova para cooperar com aquilo que eles conhecem, com as habilidades que ele tem, que já praticamente cresceram e estão crescendo nesse universo digital. Legal, muito interessante. Tem mais algum outro impacto, além desses que a gente conversou, que você acha que é importante ressaltar, ou pelo menos dar uma pincelada aqui do que foi estudado, pesquisado? Felipe, talvez são aí as questões de implicações mais imediatas quando se pensa em um retorno, né, das nossos encontros presenciais. Então acredito que já é o momento das igrejas de nós começarmos a conversar como será esse retorno. Né, as implicações em termos de estrutura física, as implicações em termos de higiene, de quantidade de pessoas que se encontram no ambiente. A gente começa a conversar sobre escola bíblica, retorna, não retorna, quando retorna, em que formato retorna. Sim. É quando se pensa em crianças nesse ambiente. Lógico, verdade. Né, seja um berçário, seja uma aula de uma escola bíblica infantil. Então são várias questões muito mais práticas. São pequenas, mas já são para quase que agora, né, pensando nesse cenário de um retorno. Então são coisas pequenas, mas que certamente não podem ser desprezadas para não sermos pegos de surpresa. Tá bom. Né, e abriram-se as portas e a gente fala, bom, vamos retornar, e retorna despreparada, e aí a gente pode colher frutos amargos que nós não gostaríamos de colher. Né? Então são coisas, são detalhes, né, mas o que vale a pena é a gente começar a conversar sobre o assunto. Né, não deixar somente para o momento em que abrir a gente correr atrás. Então, são coisas que vale a pena já se começar a conversar e olhar para as mudanças que terão nesse retorno, desde como eu vou lidar com a ceia, como que eu vou servir os elementos de uma ceia. Nossa, é verdade. Se eu vou ter uma equipe de recepção ou não, né, onde eu vou ter álcool disponível. Tudo isso são coisas, detalhes, né, mas são importantes das igrejas já começarem a pensar, e como eu mencionei, já tem igrejas que já têm isso documentado. Olha lá. Né? Talvez você não necessariamente vai produzir, mas você vai pegar, vai adaptar. Então, é importante nós começarmos a pensar, a conversar e já preparar para esse retorno. Então, vamos pensar. Até para a gente fechar esse nosso bate-papo aqui. O que você pode falar em termos práticos para os pastores, para os líderes que estão nos assistindo? O que eles já podem fazer já? Você falou planejar, pensar, mas dá um pouco mais de exemplos. Ok, vamos lá, pensar em questões práticas, né? O pessoal vai chegar na igreja, como que ele vai entrar? Vai ter alguém medindo inicialmente se ele tem febre ou não? Talvez, né? Que equipamento eu tenho para fazer essa medição? Eu vou ter alguém à porta recebendo, cumprimenta ou não cumprimenta? Como que a sua equipe ministerial será orientada sobre isso? Né? Onde eu vou colocar álcool para que as pessoas possam higienizar as suas mãos? Né? A capacidade de receber pessoas no meu ambiente físico. Qual é o espaço que eu vou colocar entre as minhas cadeiras? Sim. Como que eu vou separar quem participa ou não de um culto? Uma vez que será talvez 30% das pessoas participando, 50% quem vai participar e quem não vai. Então são detalhes, desde pensar, não, nós vamos distribuir uma senha, não, as pessoas vão se inscrever. São detalhes que cada igreja tem a sua realidade, cada igreja tem as suas limitações, tem as suas necessidades, e são extremamente importantes para nós pensarmos. O momento de convívio pós-culto, né, nós vamos orientar a igreja, gente, mantenha a distância ao bater o seu papo. Não, gente, vamos embora um pouco mais rápido. Todo mundo usa máscara ou não? Todo mundo usa máscara ou não, exatamente. Então são detalhes, Felipe, que por vezes, se a gente deixa para conversar somente em cima da hora, vão passar desapercebidos e nós corremos o risco de sermos negligentes em termos de cuidado. Vamos lá, negligentes com um anseio santo, legítimo de voltar, de nos encontrarmos, mas sermos negligentes com aquilo que está sendo trabalhado pelo próprio governo com relação à nossa própria saúde e à saúde da própria comunidade. Então, percebe, são vários detalhezinhos. Então, fica o estímulo aqui realmente para as equipes começarem a conversar e recorram àquilo que já tem pronto por aí, que realmente será de bênção para vocês, como foi para nós e há de ser para nós também. Sim. Tá? Legal, Fábio. Fábio, quero agradecer esse bate-papo que a gente teve aqui hoje. Foi muito bom. De maneira geral, acho ele bem positivo
com bastante elementos de esperança Sim. naquilo que se diz respeito à retomada. Quero agradecer mais uma vez pelo seu tempo aqui conosco. Privilégio, Felipe. E talvez uma palavra final para a gente por aqui. Favor. É a gente lembrar que, diante de tudo isso, né, com todas as restrições, com todos os receios que nos assolam, né, a gente ter sempre em mente e lembrarmos que nós temos um Deus que é soberano, é Senhor sobre toda a história. E por mais que a gente esteja conversando sobre isso, olhando para previsões, tentando estimar aquilo que vem, seja de conflitos, seja de mudanças, né, a gente não perder isso de mente. Nós temos um Deus que é soberano e é o Senhor sobre todas as coisas. Nós prevemos, nós conversamos, nós sonhamos, planejamos, mas Ele é soberano sobre tudo isso. E Ele pode nos surpreender com coisas que nós sequer conversamos. Verdade. E Ele vai nos capacitar. E Ele pode até nos surpreender com coisas que havia uma previsão tanto quanto negativa e Ele falar, olha, não é esse o caminho, eu vou colocar a igreja num caminho diferente. Então nós também temos que nos preparar e estarmos cientes disso. Esse Deus é soberano, esse Deus ele é gracioso, esse Deus ele é o provedor. Então tudo isso não deve gerar em nós ansiedade, pânico, mas deve ao mesmo tempo nos estimular o crescimento e a gente manter a nossa esperança firme nesse Deus que é o Senhor da nossa igreja. E eu me lembro muito da vida de Jó nessas situações. Alguém que teve grandes perdas, que não se preparou para as perdas que ele, nem um pouco, pelas quais ele passaria, né? Foram perdas em termos de família, se a gente pensar na Covid, gente perdendo família, sim. Foram perdas financeiras, perdas em termos de patrimônio, várias perdas. E foi um período de grandes aprendizados para a vida de Jó. E chegou ao final da vida dele, na verdade ao final do livro de Jó, né? No capítulo 42, ele mesmo fala, Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, é a consciência de que toda aquela situação foi uma grande escola para ele. Sim. Então, nós como igreja, eu acho que isso aqui é algo extremamente importante para nós. É olharmos para tudo isso como uma grande escola. A gente vai aprender, a gente pode aprender, algumas coisas a gente vai aprender a pulso. Sim, sem dúvida, e há coisas que jamais aprenderíamos se não estivéssemos passando por situações como essa. Então, nós podemos louvar a Deus também por tudo isso. E manter o nosso olhar lá, é Ele acima de todas as coisas. E Ele vai sustentar, cuidar, seja de uma igreja em Campinas, São Paulo, interior de São Paulo, Brasil afora e mundo afora. Sim. A igreja não é nossa, é dele. Isso aí, amém. Fábio, mais uma vez obrigado. Quero agradecer mais uma vez você que está nos acompanhando ao longo desses episódios, nos assistiu hoje, e convidar você a sentar, planejar, e lembrar dessas palavras que o pastor Fábio falou aqui agora. Deus pode nos pegar de surpresa, mas a gente não pode negligenciar aquilo que está nos sendo passado agora para a gente pensar na nossa volta, na retomada das igrejas e, obviamente, sempre aproveitar o tempo para aprender e louvar a Deus pela grandeza dele. Muito obrigado mais uma vez. Quero te convidar novamente, se você não está seguindo, para nos seguir, se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho para receber as nossas notificações de vídeos semanais e te espero no nosso próximo episódio. Tchau!